Olá, bom dia a todos. Um feliz sábado. É um prazer estar aqui convosco. Há pouco, quando estávamos na escola sabatina e estávamos a meditar um bocadinho na lição, eu pensava na questão de o privilégio que todas aquelas pessoas tiveram de ter como palestrante, orador, Jesus Cristo, não é? Já imaginaram o privilégio que foi daquelas pessoas? Embora Jesus até tenha dito que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, não é? Então nós somos bem-aventurados também, não fiquemos tristes por isso. E é interessante que Deus vai utilizar, Deus podia colocar aqui um anjo e trazer-nos uma mensagem, não é? Mas Deus vai utilizando pessoas comuns para ir transmitindo a sua mensagem vez após vez. Esse foi o método que Deus utilizou para que, através das experiências de uns e de outros, nós pudéssemos ser enriquecidos. E eu acredito sinceramente que aquilo que eu poderei vos dizer esta manhã pode ser uma ajuda na vossa caminhada e aquilo que vocês me poderão transmitir também é uma ajuda na minha. Por isso, que Deus seja louvado por isso, de nos utilizar uns aos outros para crescermos, está bem? Eu hoje gostaria de vos apresentar um PowerPoint com a mensagem e como título Dar-te-ei a coroa da vida. Sabem que isto é um texto bíblico. Sabem onde é que se encontra esse texto? Ok. E sabem mais ou menos em que contexto é que é? Nas igrejas, é verdade. Nas igrejas. É uma promessa. Diz que Deus dá ao vencedor a coroa da vida. Quer dizer o quê? Que vai haver uns que vão ser vencedores e vão receber a coroa da vida e haverá outros que não vão vencer e não vão receber esta coroa da vida. Queridos irmãos, o meu desejo para mim, para a minha família, mas também para cada um de vós que aqui está hoje, sejam membros ou visitas, é que um dia todos nós possamos usar essa coroa. Um dia estarmos no céu e dizemos, foi difícil, mas estamos aqui. Queridos irmãos, eu acho que já falta muito pouquinho. Às vezes em conversas entre família, nós dizemos, o que é que falta mais acontecer? O mundo está tão em baixo, moralmente tão em baixo, não é? Quando nós olhamos mesmo para os cristãos, nós dizemos, para onde é que nós vamos se continuarmos a seguir o caminho do mundo? Então, esta coroa era aquela que o apóstolo Paulo esperava, não era a coroa que se ganha no estádio, não é? Mas é a coroa da vida. Eu gostava de começar hoje, deixa eu ver se isto anda. É nas setinhas, não é? Parece que não. Ok. Eu não sei se algum de vocês já foi à Itália e reconhece este monumento. É o Coliseu. Alguém já lá esteve? Não? Ok, ali. Como? Em Tarragona. Ok, não foi neste em Itália, mas está há um exemplo. Este é em Roma mesmo, não é? Ok. Muito bem. Então eu vou hoje falar de uma coisa que eu não conheço, eu nunca lá estive, mas tive a oportunidade de refletir um bocadinho sobre esta construção. E gostava também de vos ajudar a compreender um bocadinho qual era a ideia que estava por detrás aqui da construção do Coliseu, está bem? O primeiro imperador que pensou em construir um Coliseu foi Júlio César. Júlio César, ele foi um grande construtor, ele construiu muitos monumentos e tinha o desejo de construir um Coliseu, mas infelizmente para ele, não é para os que foram ali sacrificados, mas para ele, infelizmente ele não conseguiu, ele morreu, e vieram outros imperadores
que acabaram por também não conseguir construir este monumento. Mas houve um imperador, no ano de 72 depois de Cristo, chamado Vespasiano, que realmente pôs mãos à obra. Ele não é? Ele estava lá no seu palácio, bem, mas ele ordenou que realmente se começasse a construir este Coliseu. Não foi ele que o acabou, ele acabou por morrer também, mas foi o seu filho, Tito. Conhecem Tito? Já ouviram falar de Tito? Sim. Quem foi Tito? Foi aquele general, na altura, ele ainda não era imperador, que cercou Jerusalém no ano 70, lembram-se? E naquele cerco muitos judeus morreram, como nós sabemos, os cristãos não, felizmente, ouviram a recomendação de Jesus quando virem a abominação da desolação, não é? Para saírem. E realmente aconteceu isso, os cristãos perceberam que no primeiro cerco, que aconteceu 4 anos antes, era o sinal que Jesus tinha dado para eles saírem da cidade. E 4 anos depois, Tito veio, invadiu, cercou primeiro e muita gente morreu, muita gente. Fome, sobretudo fome, não é? Pessoas que matavam umas às outras, uma coisa horrível. E sabem o que é que aconteceu com este general na altura, que era filho de Vespasiano? Ele leva para Roma quem? Muitos escravos. Então, o Coliseu, ele é construído basicamente à base da escravatura, não é? Há um poeta chamado Marcial, ele vai escrever assim: Roma não mais teve que invejar no Oriente, uma vez que o seu soberbo anfiteatro era mais maravilhoso do que as pirâmides de Mênfis ou as obras de Babilónia. Nós sabemos que havia as maravilhas do mundo antigo, mas Roma, ou o Império Romano, não tinha assim uma grande maravilha. Acabou por acontecer quando eles construíram o seu anfiteatro, não é? Então já não havia que invejar a Babilónia, os jardins suspensos, não é? Ou então as pirâmides do Egito. Agora eles próprios tinham um monumento. E nós sabemos que os monumentos são importantes para os países, não é? Ou as sociedades. Eles gostam de mostrar os monumentos para mostrar também o seu poderio, a sua história, não é? Nós temos alguns cá em Portugal. Temos ali a Torre de Belém, onde nós olhamos e dizemos, foi daqui, não é? Desta zona que temos o padrão dos descobrimentos ao lado, foi daqui que os barcos saíram para a conquista, não é? E outros monumentos que nós temos pelo país. A verdade é que os monumentos representavam muito a grandeza do país. Mas estes monumentos, como eu disse há pouco, eles acabavam por se construir à base do quê? Da escravatura e de outras nações que se tornavam escravas, não é? E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Aquilo que aconteceu no ano 70 foi que muitos deles foram levados para Roma. Vejam o que Jesus tinha dito. Jesus já tinha previsto, e Jesus disse assim em Lucas 19, 43 e 44. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, eles tiveram a oportunidade, Jesus ali com eles, e mesmo assim acabaram por rejeitar o seu Salvador, não é? Então, muitos destes judeus que viviam em Jerusalém naquela altura foram levados então para Roma e ajudaram na construção deste fabuloso monumento, não é? Tinha 155 metros de comprimento. Já imaginaram? Um estádio de futebol mede mais ou menos 105 metros, não é? Imaginem este anfiteatro com 36 metros de largura, 49 metros de altura, 24 mil metros quadrados.
uma coisa realmente soberba, não é? Também ele comportava 100 mil espectadores. Hoje nós, num estádio de futebol, aqui em Portugal, nós temos estádios para 60 mil pessoas, não é? Vejam que este anfiteatro levava ainda mais. Levava cerca de 100 mil espectadores. 30 a 50 mil escravos estiveram na construção deste templo e demorou 8 anos a ser construído. Mas o extraordinário neste anfiteatro é que ele tinha mecanismos que, se houvesse muito calor, o que é que acontecia? Sombras eram colocadas ali para as pessoas estarem confortáveis ali dentro. Além desse mecanismo da sombra para a chuva e para o sol, havia algo também interessante. Eles conseguiam, dentro deste anfiteatro, por exemplo, fazer guerras navais. Eles enchiam a parte da arena de água e conseguiam ter ali barcos e a fazer ali guerras navais, e no momento a seguir, alguns minutos depois, eles conseguiam vazar todo aquele monumento e ter ali uma floresta, por exemplo. E sabem que quem organizava, as pessoas que estavam a organizar estes jogos e estes espetáculos, se não corresse bem, eles corriam o risco de perder a sua vida, não é? Eles podiam perder a sua vida. Mas este anfiteatro, ele era mais conhecido pelas lutas de gladiadores, não é? Nós já ouvimos falar destas lutas. Acontecia entre gladiadores e animais, entre animais e animais, mas houve uma atração diferente que começou a atrair muitos espectadores. E esta atração era trazer os cristãos para as arenas para serem mortos ou por gladiadores ou então por animais, não é? Infelizmente, os cristãos eram colocados ali para o martírio. Era a fidelidade destes cristãos que os levava a estar naqueles estádios. Queridos irmãos, a fidelidade dos cristãos hoje também se vê nos estádios. É verdade. Só que se calhar estão na posição contrária. Em vez de estarem a dar a sua vida por Jesus, muitas vezes estão a sacrificar a sua vida eterna, porque se sentem melhor nos estádios, não é? Do que em serem fiéis a Deus. Continuando, diz-nos então que nestes estádios vinham pessoas importantes, pais de família, não é? Senadores, pessoas da política, não é? Tínhamos ali poetas, pessoas que escreviam poesias lindíssimas, mas que estavam ali a vibrar com aquilo que se passava ali dentro, não é? Tínhamos ali mães, não é? Nobres senhoras, tínhamos ali jovens donzelas. Todos estes se transfiguravam naquela altura, não é? Desejando ver o sangue, a dor e o sofrimento daqueles que eram os ultrajados cristãos, não é? Seres humanos que estavam ali a ser martirizados. Infelizmente, muitos cristãos perderam ali a sua vida. Há Basílio de Cesareia foi um dirigente da igreja de Cesareia, que viveu no IV século. Ele escreveu dizendo assim: as casas dos cristãos eram deixadas em ruínas, seus bens pilhados, seus corpos caíam nas mãos dos ferozes lictores, filhos traíam os pais e os pais acusavam a própria prole. Nenhuma reivindicação ou vínculo de humanidade parecia ser reconhecido, tão completa era a cegueira que a todos acometera. Então, o que acontecia era que bastava ser cristão, mesmo que fosse um filho, um parente, um amigo, não importava. Eram acusados e eram sentenciados à morte nestas arenas, queridos irmãos. Sabem, muitos dos corpos de cristãos
que eram mortos nas arenas eram trazidos para as catacumbas. Não sei se quem foi à Itália também teve a oportunidade de visitar as catacumbas. Sabem que as catacumbas, elas chegavam a ter quilómetros de comprimento, de extensão, não de comprimento, mas na sua extensão chegavam a ter quilómetros, mais de 20 quilómetros. E quem é que as fez? Foram os cristãos que as fizeram. Debaixo da cidade de Roma, eles fizeram estes túneis. E ali se protegiam, ali viviam e ali sepultavam também os seus mortos, não é? Sabem que uma coisa que ficou sempre sem resposta durante séculos e séculos foi: quem foi o arquiteto do anfiteatro, do Coliseu de Roma? Sabem que normalmente quem construía uma grande obra como esta ficava na história. Era um arquiteto reconhecido. Mas ninguém sabia, os historiadores, os arqueólogos, ninguém sabia de quem tinha sido realmente o construtor deste anfiteatro. Só que em 1700, mais ou menos, da nossa era, houve, numa catacumba chamada a catacumba de Santa Agnese, houve uma descoberta de um sarcófago, e neste sarcófago, era um baúzinho, não muito grande, tinha uma inscrição, e a inscrição dizia assim: Gaudêncio, o arquiteto do Coliseu. Então, ficou-se a descobrir, ou ficou-se a saber, que o nome do arquiteto que construiu o Coliseu foi Gaudêncio. Não sabemos muito sobre Gaudêncio, mas sabemos uma coisa. Sabem o que era? O que era? Gaudêncio tinha-se tornado cristão. Provavelmente, quando ele construiu este anfiteatro, não é? Este Coliseu, ele não era cristão, mas ele tornou-se cristão, e para estar ali numa catacumba, é porque, é verdade, e no túmulo dele tinha lá uma coroa, não é? Desenhada, uma coroa, que era a coroa que os cristãos tanto ansiavam, não é? Queridos irmãos, por isso o nome dele nunca ficou conhecido na história, porque ele se tornou cristão e provavelmente o mártir também do Coliseu, não é? Ele construiu uma coisa que mais tarde ele acabou por morrer nela também, não é? Queridos irmãos, o que é que levou estas pessoas, homens e mulheres, crianças, a morrerem neste anfiteatro? O que é que aconteceu para que homens e mulheres se deixassem violentar, roubar, martirizar? O que é que levou a que estas pessoas deixassem com que as suas casas fossem destruídas, que os seus bens fossem levados? O que é que terá acontecido para que estas pessoas realmente pudessem dar a sua vida? Ellen White, no livro O Grande Conflito, ela diz assim: onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, não é? Isto são palavras da Bíblia. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservavam incontaminada a sua fé, posto que privados de todo o conforto, excluídos da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não proferiam queixa alguma, com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia. A perda de toda a bênção terrestre não lhes poderia forçar a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos que os levavam para mais perto do seu descanso e recompensa. Queridos irmãos, Ellen White descreve aqui o que é que estes homens e estas mulheres, estas crianças, jovens, não é? Eles ansiavam. Eles não ansiavam por nada do que este mundo lhes pudesse dar.
Às vezes nós andamos aqui na luta, não é? E às vezes a nossa luta ainda é mais feroz quando realmente nós pomos as coisas deste mundo em primeiro lugar. É conseguir isto, conseguir aquilo, ter isto, ter aquilo, não é? Para estes cristãos, isto não era o importante. Para eles o que estava acima disso era a sua coroa, era a vida eterna. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. É o que nos diz Hebreus 11:35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Um deles foi este homem chamado Inácio de Antioquia, ou de Antioquia. Sabem que Inácio era o pastor da igreja de Antioquia. Sabem que ele foi discípulo de João, o discípulo amado, não é? Que a Bíblia chama o discípulo amado. Aliás, João é que se chama a si próprio o discípulo amado. Ele considerava-se tão amado por Jesus que ele referiu isso 5 vezes no seu livro, o discípulo a quem Jesus amava, não é? E a gente fica a pensar que Jesus amava mais aquele do que os outros, mas não, era João que sentia esse amor de Jesus, está bem? Este homem, Inácio, foi discípulo de João, viveu com João, aprendeu com João, imaginem, não é? E um dia Trajano, o imperador, veio a Antioquia e confrontou este líder religioso e disse para ele negar Jesus. E sabem o que é que ele disse ao imperador Trajano? Ele diz como é que ele podia negar Jesus se Jesus já estava dentro dele. Já viram? Como é que eu posso negar Jesus se eu o trago dentro de mim? E o imperador, por causa desta resposta, disse, olha, vais morrer no Coliseu em Roma. E então, Inácio, ele vai dizer uma coisa aos cristãos. Eu estou-me a rir porque realmente é cómico. Ele vai dizer aos cristãos, sabem o quê? Vai dizer aos cristãos de Roma que não lhe impedissem o martírio. Mas sabem porquê que ele diz isto? Não é que ele estivesse à espera que, quando ele chegasse a Roma, eles, de alguma forma, o libertassem. Sabem o que é que ele estava a dizer? Para eles não orarem para que Deus o livrasse. Vão ver? Então ele estava a dizer, não impeçam o meu martírio, estava a dizer aos cristãos de Roma. Ou seja, não orem pela minha libertação. Sabem porquê? Ele dizia isto, sabem porquê? Porque ele dizia assim, eu quero ser o trigo de Cristo, que deve ser quebrado e moído pelos dentes dos animais para se tornar o seu pão imaculado e puro. Já viram? Este homem aprendeu bem de João. Hein? Ele queria ser o seu trigo, não é? Puro e imaculado. Não é? Queridos irmãos, diz que pelo caminho, enquanto ele se dirigia para Roma, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas se converteram com o seu testemunho. Ele morreu como desejou e os seus ossos, então, finalmente foram recolhidos por alguns cristãos naquela altura e provavelmente guardados também nas catacumbas de Roma, não é? A palavra que define estes homens e estas mulheres é fidelidade. Fidelidade. Queridos irmãos, já pensámos nesta palavra? Sabem que os filósofos gregos pensavam nesta palavra. Sabem o que é que eles diziam? Fidelidade é a virtude da memória. É uma virtude. Fidelidade é uma virtude da memória. E sabem porquê é que eles dizem isto, os filósofos? Deixem-me dar-vos aqui um exemplo, talvez que vos ajude a compreender. Quando eu trabalhei no lar de idosos em Salvaterra de Magos, nós tínhamos ali alguns idosos, 80, 90 anos, mas nestes últimos anos começámos a perceber de algo diferente. Quem estava a entrar no lar não eram idosos com muita idade, mas eram pessoas na casa dos seus 60 anos.
E sabem o que é que aconteceu com estas pessoas? Muitas destas pessoas começaram a ter problemas de demência. Então os parentes colocavam-nas ali porque era difícil lidar com esta doença, a demência. E eu conheci e conheço alguns irmãos que ali estão, que foram fiéis irmãos no seu percurso cristão. Pessoas que se dedicaram à causa de Deus, pessoas que deram tudo pela causa de Deus, mas que por algum motivo apareceu-lhes a demência, não é? Esta doença que nos tira a memória, não é? Deixamos de saber quem nós somos, quem é aqueles que estão ao nosso lado e ficamos um bocadinho perdidos, não é? Então, estes irmãos tinham sido fiéis a Deus numa altura da sua vida, agora viviam sem saber quem é Deus. Não é? Alguns ainda se lembram, não é? Alguns ainda demonstram devoção a Deus, mas perderam completamente a sua capacidade de ser fiéis a Deus. Porquê? Porque a demência tirou-lhes essa capacidade. Então, os filósofos gregos tinham razão quando dizem que a fidelidade é uma virtude da memória. Sem memória, como é que nós podemos ser fiéis? Não é? A memória ajuda-nos a mantermos a nossa fidelidade. Queridos irmãos, é importante nós percebermos se nós somos fiéis, se esta virtude da fidelidade faz parte da nossa vida. Sabem que esta fidelidade, ela torna-se virtude quando é para o bem. Quando é para o mal, não é uma virtude. Eu posso ser fiel a um traficante de droga. Isso não é uma virtude. É um mal até, não é? Então, a fidelidade só se torna virtude quando ela está associada ao bem. Será que a nossa fidelidade está associada ao bem, queridos irmãos? A quem é que nós somos fiéis? A quem ou a quê? Não é? Nós podemos ser fiéis a pessoas ou a objetos, não é? Não importa. É uma pergunta que eu faço. A quem ou a quê nós temos sido fiéis? Será que nós somos fiéis a nós próprios? Sabem que havia pessoas que quando iam para aquela arena, elas voltavam atrás. Elas diziam, bem, estive a pensar melhor, eu nego Jesus, não é? Deixaram de ser fiéis a si próprios, a Deus, em primeiro lugar, mas deixaram de ser fiéis a si próprios, às suas convicções, às suas crenças, não é? Será que nós somos fiéis a nós mesmos? Será que, por vezes, não nos defraudamos a nós próprios? Queridos irmãos, a relação que nós temos com Deus está baseada na fidelidade ou não? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós próprios. Será que umas vezes somos fiéis e outras vezes não somos assim tão fiéis? Será que é isto que Deus quer? Olhem o que a Bíblia diz. Ups, deixou de funcionar. Vamos ver se muda. Podem passar aí à frente. Olhem este texto aqui em 2 de Samuel. Desculpem lá, aqui apaguei o ecrã. Diz assim, para com o benigno, benigno te mostras, com o fiel, também fiel. Quando nós lemos este texto, nós ficamos a pensar assim, mas espera aí, Deus é benigno com aquele que lhe é benigno e é fiel com aquele que lhe for fiel. Então e se eu não for fiel? Será que Deus continua a ser fiel comigo? O que é que vocês acham? Queridos irmãos, o que é que acontece quando eu não sou fiel a Deus? O que é que acontece quando, por exemplo, eu caio no pecado, ou eu erro, ou eu, de certa forma, falho? Será que Deus continua a ser fiel? O que é que vocês acham? Olhem aqui este texto que nós encontramos no Salmo 103, versículo 10 a 14. Não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Queridos irmãos, vejam, este texto é riquíssimo. Ele diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ainda há pouco a irmã Mané estava a dar o exemplo da morte, não é? E eu dizia, realmente nós somos nada. Hoje temos a respiração de Deus no nosso nariz e amanhã podemos não ter. Andamos aqui na luta, não é? Lutamos contra este, contra aquele, queremos isto, queremos aquilo, e não sabemos, não nos lembramos, é melhor assim, não nos lembramos que não vamos levar nada connosco. Somos pó, não é? Ao pó retornaremos. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Não é maravilhoso isto? Já imaginaram cada vez que nós pecássemos, fôssemos castigados? Ontem magoei-me no dedo. Deu-me uma dor muito grande, não é? Tenho aqui a unha, não sei se vai cair ou não. Imaginem que cada vez que eu errava era uma unha. Já não tinha unhas, não é? Queridos irmãos, Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Graças a Deus, louvado seja. Ele afasta de nós as nossas transgressões, Ele cuida de nós, queridos irmãos, Ele protege-nos. Ele mantém-se fiel mesmo quando eu ajo de maneira errada, mesmo quando eu lhe sou infiel. Queridos irmãos, Deus é assim, Deus é este Deus extraordinário. Deus quer que eu entenda, que cada um de nós entenda, de uma vez por todas, precisamos de aceitar o seu amor, que Ele nos ama e que é esse seu amor que faz com que Ele nos trate acima daquilo que nós merecemos. Esta imagem eu trouxe porquê? Sabem, este é um homem que foi nocauteado, é assim? Nocauteado, ok? Ou seja, levou se calhar ali um murro que o levou ao chão. Mas sabem que não é uma pessoa que é nocauteada que perde a luta. A pessoa que perde a luta é qual? É aquela que não se levanta, não é? Queridos irmãos, às vezes nós erramos e temos que pedir perdão, temos que reconhecer o nosso erro. Temos que pedir a Deus que nos ajude a ultrapassar talvez essa nossa fraqueza, esse nosso pecado. E não somos perdedores por causa disso. Podemos ter caído ao chão, mas Deus está disposto a nos levantar e disposto a nos fazer ganhar a luta contra a nossa fraqueza. Queridos irmãos, ninguém vai perder porque caiu ou porque pecou, mas sim porque não se arrependeu. Temos que nos arrepender. Temos que nos levantar e temos que pedir a ajuda de Deus para nos purificar, nos limpar, não é? Talvez hoje esteja a falar para alguém que se sente nocauteado, alguém que está lá no buraco, não é? Alguém que se calhar olha para si e não vê solução. Talvez alguém que os outros olhem para ele e digam: não vales nada, ou não confio em ti. Queridos irmãos, isto pode acontecer, mas gostava de vos dizer que Deus tem o poder para transformar tudo. Deus tem o poder para transformar a nossa vida. Se deixarmos de ser fiel em algum momento da nossa vida, podemos começar do início e sermos fiel a partir de hoje. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Noé foi fiel à sua pregação. Pregou durante 120 anos e não esmoreceu. Mesmo sabendo que aquelas pessoas o rejeitaram e rejeitaram a mensagem, ele continua a ser fiel. Já viram?
Nós temos, por exemplo, o caso de José, que decidiu ser fiel primeiro a Deus, mas também ao seu senhor, não é? Aquela mulher tinha um marido e ele preferiu manter-se fiel fisicamente, não é? Fisicamente. Nós temos o exemplo dos 3 jovens, não é? Que decidiram ser fiéis a Deus, não se inclinar diante de uma estátua e perder a sua vida, se assim fosse, por fidelidade às suas convicções e à sua fé. Temos o caso de Daniel. Daniel na cova dos leões. É interessante aqui, Daniel foi fiel às suas convicções. Daniel podia ter fechado a janela do seu quarto e ninguém via se ele estava a orar ou não. Mas Daniel, ele orava com a janela aberta para Jerusalém e continuou a orar. Foi fiel a si próprio, não é? Não teve medo e foi levado, como nós sabemos, para a cova dos leões. Assim aconteceu também com homens e mulheres, queridos irmãos. Homens e mulheres ao longo da história que se mantiveram fiéis. Então a palavra que os distingue é realmente a fidelidade a Deus. Porque a fidelidade a Deus vale muito mais do que a vida que nós estamos aqui a viver. Queridos irmãos, a fidelidade a Deus vale muito mais do que aquilo que nós vivemos aqui. Não vale a pena nós estarmos a perder a nossa coroa porque deixamos de ser fiéis a Deus. Deus quer que a gente tenha essa coroa. Queridos irmãos, sou eu fiel à palavra de Deus? Ou eu aceito algumas coisas da palavra de Deus e rejeito outras? É conforme me apetece. É conforme a conveniência. Será que é isso? Será que eu sou fiel à palavra de Deus só em algumas coisas ou sou em tudo? Será que eu sou fiel aos mandamentos de Deus? Ou há algum mandamento que eu, neste momento, ainda não estou disponível para guardar? Queridos irmãos, nos dízimos e nas ofertas, será que nós temos sido fiéis a Deus? E em relação ao nosso corpo, à nossa saúde, temos sido fiéis também a Deus na forma como nós tratamos o nosso corpo? Vejam esta frase de Ellen White no livro Educação. É um texto muito conhecido, mas eu quis trazê-lo. A maior necessidade do mundo é de homens, e aqui eu acredito que é homens de letra grande, embora eu tenha posto letra pequena, homens e mulheres, não é? Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no seu íntimo sejam verdadeiros e honestos, homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ainda há pouco na escola sabatina, penso que a irmã Maria João estava a falar disso, da ideia de fidelidade, não é? Às vezes nós comprometemos, não é? Nós devemos ser fiéis, mesmo que isso nos prejudique em alguma coisa. Queridos irmãos, eu ser fiel na igreja não é difícil. Eu venho aqui, faço as coisas bem. A questão aqui é, e lá fora como é que eu sou? Será que aquilo que eu demonstro aqui dentro é aquilo que eu vivo lá fora? Eu tenho que mostrar fidelidade em todas as áreas e em todo o momento da minha vida. Não é só em algumas coisas e não é só em alguns lugares. Quando nós somos fiéis, ou melhor, quando não somos fiéis com alguém, sabem quem são os maiores prejudicados? Somos nós próprios. Às vezes, ao não ser fiel a alguém, nós pensamos que estamos a prejudicar alguém. Nós estamos a prejudicar a nós mesmos. Queridos irmãos, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas já não acreditam umas nas outras. Hoje fazem-se contratos, mas nem os contratos com a assinatura já valem alguma coisa. As pessoas rasgam contratos, não é? Nós vemos nas guerras agora, não é? A Ucrânia mais a Rússia e
Nós vemos como é que se processa, não é? As pessoas fazem contratos num dia, no dia seguinte rasgam os contratos. Queridos irmãos, a nossa palavra, se no passado era algo que era sagrado, hoje não é. Então nós, cristãos, somos chamados a sermos fiéis em tudo, até na nossa palavra. Sermos fiéis em todos os momentos, mesmo nas dificuldades. Sabem, a Bíblia diz-nos que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Queridos irmãos, às vezes o nosso coração engana-nos. Às vezes nós fazemos coisas que nós achamos que estamos a fazer, não é? Para o bem, mas estamos-nos a enganar a nós próprios. Deus conhece todas as coisas. E termino com este texto que diz: "Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida." Nós vamos ser chamados daqui a pouco tempo a mostrarmos a nossa fidelidade. E só vai ganhar a coroa da vida quem se mantiver firme ao lado de Deus. Muitos iam para as arenas perdendo a sua vida, mas mais importante do que a vida terrena era a vida eterna. Nunca troquemos a vida eterna por esta, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.